A aula de hoje é uma aula resumo das propriedades da radiciação, para você aprender definitivamente o conteúdo e rápido, uma aula direto ao ponto. Vamos lá. Primeira propriedade que nós vamos ver, raiz enésima de 1. Quando o radicando é 1, independente de qual seja o índice da raiz, o resultado é sempre 1. Por exemplo, raiz 2022 de 7 elevado a 0. Isso vai ficar assim, 7 elevado a 0, das propriedades da potenciação, a gente sabe que qualquer número elevado a 0 é 1. Então, 7 elevado a 0 é igual a 1. Se você tem dificuldade com as propriedades da potenciação, aqui no canal tem um vídeo parecido com esse, das propriedades da radiciação, só que com as propriedades da potenciação. Então, 7 elevado a 0 é 1. Então, ficou raiz de 2022 de 1. Isso é igual a 1. Segunda propriedade, raiz n de 0. Quando radicando é 0, não importa qual seja o índice da raiz, o resultado é sempre 0. Exemplo, raiz cúbica de 0. Raiz cúbica de 0, então, a gente acabou de ver a propriedade, é 0. Não tem nem muito o que discutir. Próxima propriedade, raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. O que eu posso fazer nesse caso, na multiplicação de raízes? Raiz enésima de A vezes B. Eu pego os radicandos e multiplico, coloco aqui o radical com o mesmo índice. Exemplo, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4. Nem o 2 e nem o 4 têm raízes exatas. Seriam contas extremamente difíceis de fazer. Mas aplicando a propriedade, olha o que acontece. Fica raiz cúbica de 2 vezes 4. Isso é igual a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes é 8. Então, resultado 2. Fazendo diretamente dessa forma, raiz cúbica de 2, depois multiplicar pela raiz cúbica de 4, ia ser muito difícil chegar ao resultado 2. Próxima propriedade. Raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. A propriedade é parecida com a de multiplicação. Na de multiplicação, o que a gente fez? A gente pegou o radicando de cada raiz, multiplicou e colocou dentro do radical com a raiz enésima. Nesse caso, está dividindo. Então, a gente vai fazer A dividido por B dentro da raiz enésima. Tem nem muito o que explicar. Essa imagem aqui já vale mais do que as palavras. Exemplo, raiz quadrada de 8 dividido pela raiz quadrada de 2. Se nós fôssemos fazer raiz quadrada de 8, não é um número exato, e nem raiz quadrada de 2. Mas aplicando a propriedade, olha o que acontece. Raiz quadrada de 8 dividido por raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 8 sobre 2. Na raiz, quando a gente não escreve o índice aqui, significa que é um 2. Quando a gente omite o índice, quer dizer que o índice é 2, a raiz é quadrada. 8 dividido por 2 é 4. Então, a gente tem aqui raiz de 4, que é igual a 2. Resolvido o problema. Próxima propriedade. Raiz m de raiz n. Uma raiz dentro da outra. A gente multiplica os índices e repete o radicando. Vai ficar raiz m vezes n de A. Exemplo. Raiz quadrada de 16. Aqui tem duas formas de calcular. A gente poderia calcular a raiz quadrada de 16, que ia dar 4, e depois calcular a raiz quadrada de 4, que ia dar 2. Mas vamos aplicar a propriedade para a gente praticar. Raiz quadrada de 16, a gente vai fazer raiz 16, e o índice é 2 vezes 2, que é raiz quadrada. 2 vezes 2 é 4. E a raiz quarta de 16 é 2. Próxima propriedade. Raiz n de A elevado a m. O que a gente pode fazer para transformar essa raiz em uma potência? A gente repete o radicando, que no caso é o A, coloca uma fração. E o que está aqui dentro da raiz colado no A é o numerador da fração, fica em cima. E o que está aqui longe do A, fora aqui, o índice da raiz, é o denominador da fração. Exemplo aqui para ficar claro. Raiz quarta de 3 elevado a 8.
Imagina fazer essa conta, trabalhando que vai dar 3 elevado a 8, para depois tirar a raiz quarta. Vamos aplicar a propriedade. A gente pega o 3, repete, bota aqui em cima o tracinho da fração. O que está aqui dentro da raiz, colado aqui no 3, a gente coloca em cima da fração. 8. E o índice da raiz, que é o 4, a gente coloca embaixo aqui da fração. 8 dividido por 4 é 2. Então aqui a gente tem raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9. Agora vocês imaginam o trabalhão que ia dar para fazer essa conta. A gente ia chegar a 9, não ia dar número quebrado nem nada. Mas a dificuldade ia ser muito maior se você não soubesse a propriedade. Vai dizer que esse vídeo não merece o seu like, a sua inscrição nesse canal com o sino das notificações, para você continuar recebendo esses macetes. Próxima propriedade. Raiz menos n de a, quando o índice é negativo. A gente simplesmente inverte a raiz todinha. A gente bota um 1 no numerador da fração e bota a raiz enésima de a, sendo que o n aqui embaixo com o sinal positivo, o sinal trocado. Exemplo, raiz menos 3 de 8. Isso é igual a 1 sobre raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2, então isso é igual a 1 meio. No canal tem um vídeo que eu explico detalhadamente a dedução disso aqui. Um vídeo só para isso, para raiz com índice negativo. Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aí na descrição. Raiz n de a elevado a m. Essa propriedade, raiz n de a elevado a m, a gente já viu anteriormente que a gente pode fazer uma potência, que é essa aqui em cima, mas aqui a gente vai fazer um jeito diferente. Eu posso multiplicar esse n por um valor qualquer, o índice eu posso multiplicar por um valor qualquer, desde que eu multiplique esse expoente aqui do a por esse mesmo valor. Aqui eu posso fazer m vezes p, o índice vezes p, e o expoente do radicando, que no caso é o m, vezes esse mesmo valor. Fazer um exemplo aqui para as coisas ficarem claras. Raiz quarta de 2 ao quadrado. Aqui o leque é muito amplo, eu posso fazer qualquer coisa. Dependendo do que o problema pedir, das condições do problema, eu posso multiplicar tanto 4 como 2 por um mesmo valor. Nesse caso aqui, eu vou multiplicar pelo valor 1 meio. Então eu vou fazer raiz 4 vezes 1 meio de 2 elevado a 2 vezes 1 meio. Fazendo isso só para simplificar o problema. Isso vai ficar como? Raiz quadrada, raiz 4 dividido por 2 é 2. Então aqui é raiz quadrada, eu poderia omitir o 2, mas vou escrever aqui para ficar bem claro. De 2 elevado a... No caso, 2 vezes 1 meio é 1. 2 elevado a 1. Poderia omitir também, mas vou deixar aqui, 2 elevado a 1. E esse canal é assim, cheio de aulas como essa, dinâmica, direto ao ponto, para você aprender o conteúdo de uma forma efetiva, eficaz. Então se inscreve no canal e aciona o sino das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui. Eu conto com a sua ajuda. Valeu, gente!